Ah, o cara ficou rico, esqueceu da gente, né? Muitas das vezes o processo é doloroso, aquele que tá no caminho da riqueza, né? Eu falo daquela pessoa que tá na luta, né? Não aquele que já veio de berço de ouro. Mas a pessoa, quando ela tá no processo da riqueza, o processo da riqueza é muito doloroso. Então, poucas pessoas vão permanecer a caminho, lutando, buscando aquilo que ele acredita, buscando aquilo que ele precisa, que ele almeja, aquilo que ele quer. Então, muitas das pessoas, por isso que eu tô gravando essa live aqui, que fiquei muito pensativo hoje. E esse processo é muito doloroso, sabe? De correr atrás do dinheiro. É muita correria. Então, só os fortes, só os guerreiros vai conseguir. Só os fortes. Os fracos vai desistir. Então, eu quero falar aqui para quem tá aí na live, essas três pessoas. A riqueza é só para quem resiste e persiste mesmo. Se você não persistir, se você não correr atrás, se você desistir, você não vai conseguir. Você não vai chegar em lugar nenhum. Então a única pessoa que tem que acreditar é só você mesmo e você mesmo. Se você não acreditar em você, acabou o jogo. Então não adianta a gente ficar pensando, ah, mas fulano tá contigo, ciclano tá contigo. É igual um filme que eu assisti um tempo atrás do Queiroz. Ele fala assim, mano, tu tá sozinho nessa, você tá sozinho nessa. Então a pessoa ela tá sozinho nessa mesmo. Então a pessoa ela tem que colocar na cabeça dela, entendeu? Eu tô sozinho, eu vou correr atrás, eu vou conseguir e pronto, acabou. Se ficar dependendo da opinião de pessoa, de um, de outro, então ela não vai chegar onde que ela quer. Jamais ela não vai conseguir. Então, o que eu quero falar pra vocês é isso. Então, aquele sonho que você tem, só você tem o poder de matar ele, só você tem o poder de lançar ele por terra, falar, ah, não quero mais esse sonho aqui não, não quero saber mais disso aqui não. Então, eu quero falar pra você que só você pode matar esse sonho seu. Então, o processo da riqueza é muito dolorido, é muito doloroso. As pessoas vão te abandonar, você vai se sentir rejeitado, ninguém vai te ligar. Quando você tá com dinheiro, todo mundo te liga, toda hora tem uma ligação. Oi, fulano, e aí, você tá onde? Vamos ali, vamos aqui e tal. Então as pessoas vão te ligar. Quando você tiver com dinheiro, vai te ligar. Agora, quando você tá sem dinheiro, esse dia pra trás ali eu tava de moto, pegando uma chuva, umas 7 horas da noite, eu falei, rapaz, ninguém liga pra ninguém, ninguém quer saber se você almoçou, ninguém quer saber se você jantou. Isso serve pra mim, serve pra você. Então, é em vice-versa. Então, ninguém quer saber, ninguém liga e pergunta, e aí? Então, isso é pros fracos. Ah, mas fulano liga, ciclano liga. Esquece ele, esquece ela, foca nos seus objetivos. Se a gente for ficar escorando em alguém pra, ah, fulano vai fazer eu vencer, ciclano vai fazer eu vencer. Não vai, não vai, pode te ajudar pelo certo tempo. Mas depois é você. Então eu quero te falar que é você que é o vencedor. Entendeu? Então, o motivo da sua família tá passando precisão, o motivo da sua casa, o motivo que você tá levando essa vida, é você o culpado. Eu quero falar que você aí é o culpado. Eu sou o culpado da minha família muitas das vezes passar necessidade. Eu sou o culpado de não ter deixado minha família dentro de um condomínio. Eu sou o culpado de não ter tá com um carro novo. Eu sou o culpado de não ter uma empresa boa. Eu sou o culpado da minha família, entendeu? Então, o guerreiro da sua casa é você. Eu espero estar falando com um guerreiro aí, com uma guerreira. Então você é o guerreiro. Você é a guerreira. Esquece, fecha o olho, vai além. Coloca Deus na frente. Colocou Deus na frente, não esquece. Não fica pensando com fulano pessoa que achou. Nossa, isso é tão chato. A gente, quando é mais jovem, a gente pensa, fica pensando muito, sabe? Ah, mas o que o fulano vai pensar? O que ciclano vai achar disso? Ele não vai achar nada, ele não tá pensando em você, ele não tá ligando pra você. Então, corra atrás, não deixa pra amanhã não. O que você pode fazer hoje, faça hoje, com cautela, pé no freio, pode ir tranquilo, vai devagar, não precisa correr, você vai alcançar, você vai chegar nos seus objetivos. Aí, boa noite, Dodô, tamo junto. Miguelzinho aí, Clepson, a Ana aí, Alves, pessoal aí que... Daniel, Miranda aí, a Bia, galerinha, Vitor, pessoal que entrou aí. Tamo junto aí, pessoal. Coloca a reflexão na cabeça aí, não deixa se abalar não. Continua, que querendo ou não é a fé, né? A gente tem que ter fé que vai dar tudo certo. Se eu não tiver fé, se eu não acreditar que o que eu tô fazendo vai dar certo, ninguém vai falar isso que vai dar certo. Não vai chegar ninguém vai falar, não, eu tô com você. Aí você baixa a cabeça, aí tem alguém, não, vem cá, eu tô com você. Não tem, não vai ter essa pessoa. Não existe. Essa pessoa é você que tá aí do outro lado. É você que vai vencer. E depois que você vencer, aí sim, aí a pessoa liga, um liga, outro liga, aí começa aquela ligação. Aí por muitas das vezes, aí a pessoa quando ela tá rica, ela não ficou chata, ela não ficou metida. Mas o processo dela foi doloroso, ela passou sozinha. Então a pessoa quando ela recebe um elogio, ela recebe uma crítica, de nada vai valer pra ela mais, entendeu? Mas quando a pessoa ela tá no começo da vida dela ali, então ela vai dar moral, ela vai entender, ela vai acatar aquilo que você tá falando. Ah, tipo assim, você dá uma palavra de apoio para aquela pessoa, então ela vai entender aquela palavra de apoio que você tá dando para ela. Mas assim, tem pessoas que não vai nem te dar essa palavra de apoio, ela vai falar, é sim pra você parar, vai falar, para, pode parar, você não vai prosseguir, você não vai continuar. Então, eu quero que você que tá me escutando aí, não sei quem tá aí ainda, mas não desiste não. Seja forte e corajoso, viva pela fé. Fé
é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas você espera. Você sabe que vai acontecer. Então, se você acredita que vai acontecer, ninguém mais pode te parar. Ninguém mais pode te barrar. A Bíblia fala, se tiver 2 ou 3 reunidos, no nome dele, ele se faz presente. A Bíblia fala lá em Gênesis, quando o Nimrod começa a construir aquela torre, uma torre bem alta, ele fala assim, Deus não vai destruir mais a terra com água, vamos construir uma terra. O pessoal só falava um idioma, só uma língua. A Bíblia fala que Deus olha lá de cima e fala, ei, eis que esse povo é como fosse um só, a mesma linguagem de expressão. E tudo, Deus falando, e tudo agora que esse povo intentar colocar no seu coração, eles vai fazer. Eles vai fazer. Então, se você colocou no seu coração alguma coisa, tem alguma pessoa com você, já era. Se você conseguir enxergar, pelo menos ver, vai acontecer. Então, o próprio Deus fala, veja que agora nada mais é restrito para esse povo. Esse povo agora, eles vai virar a terra dos avessos. Vamos descer agora nessa terra e vamos confundir a linguagem deles. Aí a pessoa ficou aramaico, hebraico, grego, alemão, francês, americano, inglês, aí foi espanhol, aí foi a galera. Cada um falou de um lado. Aí o que que eles fizeram? Desistir de construir a torre, porque um falava japonês, outro falava grego. Então o que acontece? Primeira coisa, se tiver uma pessoa que está do seu lado e ela está falando ao contrário do que você está falando, então não vai dar certo o projeto. Um projeto para dar certo tem que ter unidade. Tem que ser 30 pessoas, 2 pessoas, 4 pessoas, mas tem que ser o mesmo propósito. Um marido e uma mulher. Quando começa a falar grego e o espanhol, não adianta, vai ter separação ali naquela casa. Não vai dar certo, tá entendendo? Então a primeira coisa é linguagem, expressão. Você tem que entender, entenda o que a outra pessoa quer falar. Se não tá batendo o que ela fala, então não dá certo. Vai embora, continua. Então eu acredito muito na tecnologia avançada, eu acredito muito nessas coisas, sabe? Que o mundo ele é muito espiritual também, sabe? A gente vive num mundo material, mas o mundo espiritual ele é muito forte. Então, o que aconteceu ontem vai acontecer de novo, Salomão fala. Então, quando a gente coloca a nossa vida espiritual com Deus e a gente entende que a gente tem que correr atrás, que Deus dá força, dá garra, porque tem muitas pessoas também que elas fazem? Ela tem uma vida espiritual boa, mas ela não tem uma vida financeira boa, porque ela só está dando o olhar para a vida espiritual. Então, se ela não olhar para o material, ela vai passar necessidade. Então, se a pessoa ela só olha para o material e ela não olha para o espiritual, a vida dela também vai ficar de perna pro ar. Então, a gente tem que viver bem com a fé. A gente tem que entender que eu preciso de Deus. A gente tem que entender que eu preciso trabalhar. Eu preciso entender que eu preciso de você. Eu preciso das pessoas. Então, e eu preciso especialmente de Deus. E depois de mim, que é a pessoa que está aqui. Que Deus colocou eu como príncipe, colocou você como príncipe. E se você descobrir a sua identidade, que você é filho do Criador, filho do Deus Altíssimo, que você é um príncipe, ninguém coloca você mais para baixo. A pessoa pode falar que você tem o nariz empinado, mas ninguém te coloca mais para baixo. O mais importante é isso. A pessoa fala assim, mas o fulano do Thiago está se achando. Só se acha quem está perdido. Eu não estou perdido. Então falando, eu não estou perdido. Só se acha quem está perdido. Quem sabe quem ele é, não muda em nada. Ou seja, se a pessoa fala assim, Thiago, você é um monstro. Eu não sou um monstro, então vou ficar tranquilo. A pessoa, Thiago, você tem lindos cabelos verdes. Também não vou dar moral, porque eu não tenho cabelo verde. Então pra mim não some nada. A pessoa, você é um monstro, você é isso, você é aquilo, não importa. Mas tem pessoas que falam assim, mas fulano falou que eu sou um monstro. O fulano falou que eu não sou uma pessoa boa. O fulano falou isso, que fulano falou. Não importa o que o fulano falou, importa quem você é. Enquanto você tiver questão na sua cabeça o que fulano disse, que fulano falou, que fulano, põe a coisa na sua cabeça, é você. Vai correr atrás não, fica esperando, deixa bater na porta, fica esperando, vai bater na porta, vai chegar. Eu te falo uma coisa, não vai chegar. A todo tempo é tempo de prosperar, a Bíblia fala, planta, lança a tua semente, cedo e à tarde, porque você não sabe qual vai prosperar. Então o que acontece? Tá chovendo. Eu vendo picolé, choveu. Então começa a vender guarda-chuva. Tá vendendo guarda-chuva, tá chovendo. Vai vender picolé, vai fazer alguma coisa da sua vida. Então você tem que aprender, plantar conforme o tempo que tá passando, tá sol quente, então vamos pra rua, tá chovendo, então vamos fazer isso aqui. Então a gente tem que saber diversificar. Salomão fala, se você pegar todos os seus ovos e deixar em um só cesto, se você tropeçar e cair, todos vão quebrar. Mas se você pegar aqueles ovos e colocar cada um ali em um cesto diferente, se você chegar a cair com aquele cesto, você tem mais cesto guardado. Então o que acontece? Se você tem uma lavoura, você não tem nenhuma. Se você tem duas, você tem uma. Então põe isso na sua cabeça. Então a reflexão que eu quero passar para você nessa noite é isso. Não desista, não desista. Sempre esteja pensando, sempre esteja falando com Deus. Fala assim, Deus, abre a minha mente. Deus, me dá sabedoria. Deus, me dá capacidade. Deus, abre a minha cabeça para me entender as coisas que eu não estou entendendo. Deus, me mostra a porta que está aberta, porque eu acredito que o Senhor já abriu uma porta para mim. Então, se o Senhor já abriu uma porta para mim e eu não estou conseguindo enxergar essa porta, então abra os meus olhos espirituais. Porque, na verdade, tem pessoas que orou tanto para Deus abrir uma porta. Será que Deus até hoje não abriu?
Às vezes Deus já abriu faz tempo, só que você não tem visão para enxergar que a porta está aberta. Então pede Deus, muda a oração. Fala, Deus, me dá visão, Deus, me dá visão para enxergar essa porta, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata e até hoje aqui eu não estou enxergando nada, então abra a minha visão. Então esse Deus vai abrir a sua visão, mas tem ele quer levar a vida de qualquer jeito. Fala com Deus, nós precisamos do Criador. O rico precisa do Criador, o pobre precisa do Criador, todos precisam do Criador. Se só eu precisasse do Criador porque sou pobre e o rico não precisasse, aí seria um Deus injusto. Então esse Deus, ele está aí. Então esse Deus, ele escuta, ele ouve. A Bíblia fala que tem um homem chamado Ezequias, era um rei de Israel. A Bíblia fala que o profeta Samuel chega lá e fala assim, olha, deixa eu te falar, você vai morrer, arruma a sua casa, arruma aí sua parentela, faz tudo aí no reinado, você vai morrer, vai descer a sepultura, porque ele estava com uma grande enfermidade. A Bíblia fala que quando o profeta saiu ali da casa dele, a Bíblia fala que Ezequias, ele olha para a parede e ele começa a chorar muito, e ele fala assim, Deus, lembra, Senhor, lembra o quanto eu andei na sua presença, que quantas coisas boas eu fiz. E a Bíblia fala que aquele homem chorou muito, foi só essas palavras. Falou, Deus, lembra que eu andei na sua presença, lembra de mim, lembra que eu fiz coisas boas no reinado, lembra? E Deus, como ele é um ser muito justo, ele falou para o profeta, volta lá e fala para Ezequias que eu estou acrescentando hoje para ele 15 anos mais na vida dele, ele não vai morrer mais, e para ele saber que eu sou Deus, eu vou voltar ao céu 10 graus. Até hoje, você pode pesquisar na ciência, você vai ver que realmente o sol, ele voltou 10 graus, ele voltou o tempo. A Bíblia fala que Josué, quando ele está passando ali pela cidade de Jericó, o povo se levantou, fechou a cidade, não queria dar para eles passagem. A Bíblia fala que Deus falou, rodia 7 vezes, que essas muralhas vai cair, pode rodear e tocar essas buzinas. Eles rodeou, na última vez eles tocaram a buzina, as muralhas caíram pro chão, eles começaram a brigar, começaram a luta, o sol começou a se pôr. Sabe o que Deus fez? Deus pegou o sol e parou o sol. Foi como passasse um dia com o sol quente e um outro dia, ficou 2 dias com o sol quente e a beleza, porque senão o povo de Deus perderia a guerra. Então é esse Deus que eu estou te falando, é esse Deus que para o sol, esse Deus que para o sol, esse Deus que volta o sol, esse Deus que volta o tempo, só para te entregar uma vitória, só para te entregar. Mas o que a gente faz na nossa ignorância? Não quero saber de Deus, não quero orar, não quero buscar Deus, não quero falar com Deus, não, pode deixar que eu vou conseguir sozinho. E não é desse jeito. Nós, pela nossa ignorância, a gente acaba perdendo as coisas de Deus, a gente acaba perdendo o que Deus tem de melhor para nós. Ei, Deus pode mudar a nossa vida num piscar de olhos. Deus estralar o dedo e falar, vamos mudar a vida dele, pronto, acabou. A Bíblia fala que um homem chamado José, ele está lá no Egito, ele foi vendido como escravo, um homem que está ali, sem expectativa de vida. Potifar pegou ele, tratou ele mal, jogou ele na cadeia, porque a mulher dele queria deitar com ele, ele não quis, foi pra cadeia, pro cárcere, chegou no cárcere, mas um homem justo, um homem que falava com Deus. A Bíblia fala, tudo que José fazia, Deus estava com ele. Então o problema na nossa vida não é o que nós está fazendo, o problema nosso é se realmente Deus está com nós, porque quando Deus está com a gente, a Bíblia fala, e tudo prosperou na casa de Potifar, porque Deus era na vida de José. A Bíblia fala que o cárcere, lá na cadeia, começou a prosperar, porque Deus era na vida de José. A Bíblia fala que um certo dia, quando o faraó tem aquele grande sonho, José chega, interpreta aquele sonho. E outra coisa, ele tinha uma faculdade, ele passou pela casa de Potifar, cuidou da casa de Potifar, cuidou ali da fazenda de Potifar, foi pra cadeia, pra prisão, cuidou dos presidiários, as pessoas mais ruins que tinha no Egito. Quem cuidou? José cuidou, José estava lá cuidando. Então beleza, ele estava capacitado, era um homem que estava cheio de conhecimento. Então busca o conhecimento, procura saber, procura entender, esquadrinha o seu coração para abrir a sua mente. Não seja uma pessoa leiga, mas seja uma pessoa sábia, porque o dia que Josué, ele chega, o dia que José, chega na presença de Faraó e ele interpreta o sonho. Se ele não tivesse sido capacitado por Deus no meio da aflição, ele não estaria apto para tomar posse de toda a província do Egito. Então presta atenção, o que nós precisamos? Capacidade. Só para você ter noção, Deus, ele dá dinheiro para nós, ele investe segundo a nossa capacidade. Então o que acontece? A Bíblia fala que Deus chama 3 pessoas, ele dá 5 talentos para um, 2 talentos para o outro e dá 1 talento para outro. E a Bíblia fala, e ele deu segundo a sua capacidade. O que é isso, capacidade? É conhecimento, é artilharia, é um guerreiro, é um rapaz que não fica chorando nas paredes, não fica chorando, mas fulano não tá comigo, como eu comecei falando no vídeo. Ei, é você e Deus, você tá aí pronto, esquece o fulano. Aí quando José chega lá, interpreta o sonho, e ele fala ainda, ele fala assim, olha,
Ele fala assim, Faraó, eu falei, e agora, José, o que eu vou fazer? Vai vir 7 anos aí de vaca gorda, 7 anos de vaca magra, o que nós faz? Ele falou assim, agora faz o seguinte, levanta um homem do governo, que seja sábio, que seja inteligente, e coloca na frente, guarda aí uma terça parte do trigo, uma terça parte de toda a colheita do Egito, que vai vir durante 7 anos. E o que a Bíblia fala? E a Bíblia fala que ele, olha assim, estava magistrado, estava guerreiro, estavam homens ali letrados, homens ali grande, valoroso, príncipe, princesa, várias pessoas naquele lugar. E José falando, arruma uma pessoa sábia. Faraó se levanta e olha para aquela multidão de pessoas ali, chefe da guarda real, até mesmo Potifar, deve estar ali naquela hora. E olha assim e fala assim, mas tem alguém que seja mais sábio do que você, José? Que tem a interpretação dos deuses, que tem o Deus da sua vida? Não tem, então ele estava capacitado. Às vezes pode alguém perguntar, mas espera aí, como que a gente vai entender se José vai conseguir comandar o pessoal, vai conseguir comandar o trigo? Ele vai falar, aí o que vamos supor, eu falando, o carcereiro chega e fala, não, José passou lá na cadeia e a chave estava na mão dele, e ele que abria e ele que fechava todas as pessoas que entravam dentro da cadeia. Aí chega Potifar, não, eu coloquei o meu campo nas mãos dele, tudo prosperou. Eu coloquei a minha casa na mão de José e tudo prosperou. Então a gente tem o quê? A gente tem que ter o testemunho que vai dar certo. Não importa se você está no anonimato, não importa se você está guardado. O importante é se você está aí, ó, com a sua harpa na mão. Igual Davi, com a harpa na mão ali, ó. Ninguém estava vendo Davi, estava lá no curral das ovelhas, atrás das ovelhas. Mas Davi, ele estava capacitado. Vinha um leão, ele matava, ele era um guerreiro, ele não era covarde, ele partia para cima. E aí chegou um leão, pegou na barbatana, matou. O dia que Davi tinha a briga para brigar lá com Golias, aquele gigante, quase 3 metros de altura, guerreiro. Davi fala, eu vou lutar com esse circunciso aí, que tá aí afrontando o Deus de Israel. E o povo fala, Davi, você não pode, Davi, lutar com esse homem não, ele é guerreiro. Desde a mocidade dele, você é um jovem ainda, você não pode. Isso é Saul, o rei da época, falando para Davi, você não pode. Davi estava lá no curral das ovelhas, os irmãos dele que eram os guerreiros, mas todos se acovardaram na hora de... Estavam todos acovardados na hora, sabe de quê? Na hora de enfrentar o gigante. E quando ele estava acovardado, Davi falou, eu vou lutar. Ele falou, você não pode lutar, Davi. Ele falou, eu posso. Por que você pode? Porque eu lutei com o urso, olha aqui as marcas. Eu lutei com o leão, olha aqui as marcas. Pode ficar tranquilo que eu vou derrotar esse gigante. Ele tinha história. Não adianta querer crescer sem história, tem que ter uma história. Tem que ter uma trajetória. Trajetória. Aprenda uma coisa, trajetória. Amola a sua espada, que ninguém está vendo, mas coloca conhecimento na sua cabeça. Porque na hora certa, no tempo certo, Deus sabe a hora de honrar alguém. A Bíblia fala que o dia que Saul, sabe o que ele fez? Ele desagradou a Deus. Davi não tinha nem nascido. Deus falou assim, Samuel falou para o profeta, eu já tenho me provido de um outro rei. E esse homem é segundo o meu coração, é Davi. Não importa, Davi, ele era um guerreiro, ele era um homem sanguinário, era um homem que matava, era um homem que saiu para casar com a filha dele, pedia lá uns negócios que eu não vou falar aqui, ele chegava com 200, vou falar os testículos dos homens, vai lá, busca lá 200 prepulsos de um homem, ele ia lá, guerreiro, vai lá, buscava, pedia assim, ele trazia 200, era um guerreiro, mas a Bíblia vai falar que quando Deus vai citar o nome de Davi, Deus fala assim, Davi, um homem segundo o meu coração. Outra coisa especial que Davi carrega na vida dele é bater nos peitos e falar assim, Deus, foi eu que errei, foi eu que fiz, porque um certo dia a Bíblia fala que Davi, quando ele já toma posse do reinado, ele toma posse do reinado e ele está ali, em pé, e ele fez algo errado contra Deus, e a Bíblia fala, o que você quer? Eu quero cair nas mãos do Senhor, e Deus envia um anjo e começa a matar o povo de Israel, já tinha matado 70 mil, Davi, ele pega esse próximo e fala, Deus, quem errou foi eu. Aqui está o homem falho que errou. Não mata esse povo, porque eu que errei. Eu que pequei. Esse povo não tem nada a ver com isso. Então presta atenção. Assuma o que você faz. Nós temos que assumir o que nós faz. Se nós não assumir o que nós faz, como que Deus vai dar crédito numa pessoa que não assume o que ele faz? Às vezes você está precisando ouvir isso hoje. Vamos assumir o que nós faz. Vamos ser guerreiros, vamos amolar nossa espada, vamos ser fortes, vamos ser corajosos, não vamos baixar a cabeça na dificuldade, na precisão. Ah, mas eu estou passando uma prova, eu estou passando uma luta. Ei, todo mundo está passando prova, todo mundo está passando luta. É poucas pessoas que não estão passando luta. Mas presta uma coisa na sua cabeça. Coloca uma coisa. Vai chegar na sua vida um momento ruim, vai chegar na sua vida um momento bom. Então em tudo você tem que dar glória, em tudo você tem que dar graças ao Senhor. Então você tem que entender que você precisa colocar conhecimento na sua cabeça. Você precisa abrir a sua mente. Senão você vai viver 30 anos, 300 anos, a mesma vida de sempre. A mesma vida. Que vida é essa? A vida de aperto, uma vida de sofrimento, uma vida de embaraço, uma vida que nada dá certo. Então, o que eu quero falar para você nessa noite,
Não desista, persista, resista, bate de frente, não importa quem quer que seja. Ah, é gigante, mas Deus é maior. Coloca Deus na frente e tudo ele fará. Beleza? E eu agradeço aí a oportunidade, eu agradeço aí todo mundo aí que passou pela live, eu agradeço aí as pessoas que estão aí ainda. Tamo junto aí. Quem é que tá aí? Amém. Tamo junto. Aí, ó, um amigo do meu cunhado entrou aí, ó. Tamo junto aí, passou uma rapaziada aí na frente aí. Eu agradeço aí. Aí, Miguelzinho, tamo junto. É o seu Paulo, né, Miguel? Seu parceiro, passou aí na live aí. Eu nem vi que eu tava aqui falando aqui. O Cleito, rapaziada aí, ó. As meninas entrou. Tamo junto. Rapaz, só gente importante aí na live essa noite, hein? Aí eu dou valor. Mas então, pessoal, é isso aí. Obrigado aí todo mundo que passou. Só tenho a agradecer mesmo a Deus, agradecer a Deus por tudo que, como Deus diz, né? Sem mim, nada podereis fazer. Então, sem Deus, sem a presença de Deus, sem a vontade de Deus, a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Então, precisamos de Deus. Coloca Deus na frente. Se você é uma pessoa aí que não tem colocado Deus na frente, começa a colocar, começa, né? Colocar nas mãos dele. A Bíblia fala que a gente coloca nas mãos dele e o resto tudo ele fará. Então, ele vai falar. Então, aquilo que eu posso, ação. Aquilo que eu não posso, oração. Então pega a visão, hein? Tudo que eu posso, ação. Aquilo que eu não posso, oração. Então, a oração sempre na frente. Então, eu agradeço aí todo mundo. Marcos Vinícius entrou aí. Valeu aí, pessoal. Obrigado. Aí amanhã nós passamos mais uma live aí. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.